Olá, que alegria! Mais um devocional. Hoje, o 30º dia do nosso devocional. Com muita honra, eu venho aqui compartilhar com você mais uma reflexão acerca de viver uma vida com propósito e não simplesmente sobreviver, e não simplesmente estar nesse mundo sem entender o porquê. Hoje, o autor traz algo muito especial. O tema desse nosso dia é formado para servir a Deus. E aí ele traz dois versículos, um do livro de Jó e um de Isaías. Jó 10:8 diz assim: Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. E Isaías 43:21 fala assim: O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Essa fala de Deus. Isaías foi um profeta que anunciou a vinda do Espírito Santo, a vinda de Jesus Cristo. Tudo que aconteceu no Novo Testamento, Isaías profetizou no livro dele. E aqui é muito claro nesse versículo 43:21 que quando Deus nos formou, Ele nos formou para que nós pudéssemos louvá-lo através da nossa fé, da nossa confiança, do nosso acreditar nele, do nosso descansar no colo dele. E o autor então começa a discorrer sobre este tema. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Quando as pessoas dizem assim, eu vou sair do meu trabalho e será que alguém vai conseguir me substituir? Às vezes as pessoas fazem melhor que você, às vezes as pessoas não fazem tão bem quanto você, mas igual a você, ninguém. Você tem características únicas, específicas, você tem um propósito único, específico, que Deus deu a você quando admitiu o seu nascimento, quando permitiu que você nascesse. Então não se compare a ninguém. Não se compare nem compare seus filhos a ninguém. Às vezes você pode dizer, é igual ao pai, é igual ao avô, tem que ser, olha a tua nota, olha o teu irmão, olha a nota que teu irmão tira. Olhe para a sua fala e não compare ninguém. E não se compare a ninguém, porque você é único. Deus fez você de forma exclusiva. Pense nisso. E depois o autor continua. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação, manufatura. Você é uma obra de arte, feita manualmente por Deus. Não é produto de linha de montagem, em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Quão especial olhar para a nossa vida dessa forma. Quão especial olhar para a sua vida dessa forma. Pensar que Deus olhou para você e teve todo o cuidado ao decidir a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, a sua estatura. Cada detalhe Ele cuidou, com todo carinho, com todo amor. Olha como você é especial. E o autor continua. Deus propositadamente o formou para que você lhe servisse, de algum modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente ministrou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por sua magnífica personalização, que diz assim: Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo, e as uniste no ventre de minha mãe.
Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. E como disse Ethel Walters, Deus não cria sucata. Uau! Que reflexão! O Senhor não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. E Davi continua: cada dia de minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece, visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Olhe para você. Quais são seus dons, seus talentos? E descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é o propósito dele? Ele criou você para quê? Você já descobriu? Durante esses 30 dias que estamos aqui, você já consegue identificar qual o seu propósito de vida e como viver uma vida com propósito? E o autor depois continua: como Deus lhe dá forma para o ministério. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. Aqui está a forma. O F de formação espiritual, o O de opções do coração, o R de recursos pessoais, o M do modo de ser e o A, áreas de experiência. Essa é a forma que ele criou você e com isso lhe deu um propósito. Agora, esclarecendo sua formação espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais a serem usados no ministério. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus, você precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo para que você desenvolva o Espírito de Deus. Não podemos adquirir dons espirituais nem mesmo merecê-los, por isso são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter, é Deus quem os determina. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo quem distribuiu esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Então olhe para o seu dom e entenda, ele foi escolhido pelo Espírito Santo para especialmente dar a você. E mais uma vez, não se compare a ninguém. Você é único e o dom que o Espírito Santo escolheu para você também é. E aí o autor ainda continua: seus dons espirituais não foram concedidos para o seu benefício, mas para benefício dos outros. Exatamente como os outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja, ou seja, os irmãos em Cristo. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. E se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir quais são os seus dons espirituais? Lembre-se, de nada vale um dom não descoberto. De nada vale uma moeda de ouro no fundo do mar. Precisa brilhar, precisa fazer a diferença.
Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dons dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Se alguém na igreja tem o dom da palavra, não fique olhando e dizendo: nossa, como eu queria ter o dom da palavra que nem aquela pessoa. Talvez o seu dom não seja da palavra, talvez o seu dom seja de liderança, de estar na liderança de algum ministério, de alguma pastoral. Talvez o seu dom seja catequizar, evangelizar de forma individual. Talvez o seu dom seja servir as pessoas que não conseguem mais ir à igreja. Muitos dons e talentos Deus nos deu, único e exclusivamente. Único e exclusivamente. Então não queira ter o dom de ninguém e nem queira que alguém faça igual você faz. O que você faz é único. O que você faz é exclusivo seu. Deus deu a você. E depois o autor continua, atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje, usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos, os nossos sentimentos. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Conserve um coração puro, um coração dedicado, um coração com fé, com esperança, um coração bondoso, assim como o de Jesus Cristo. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, impomos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para o coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros nos são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza de nosso coração. Você já ouviu falar aquele ditado que a boca fala o que o coração está cheio? É sobre isso. É sobre o que entusiasma o seu coração. O que faz o seu coração bater mais forte? Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intencionalmente por alguns assuntos que não despertam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertam paixão.
Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Aqui é aquilo que toca o seu coração, aquilo que o seu coração bate mais forte. Qual é o ministério? Qual é o serviço que você faria sem receber nada em troca? Qual o serviço que move você? Aí está o seu propósito, aquilo que Deus colocou quando Ele permitiu o seu nascimento e a sua vida. Como você sabe, quando está servindo a Deus de coração, o primeiro sinal revelador é o entusiasmo, é aquela motivação, aquele sentimento gostoso, aquele sentimento de que eu realmente estou servindo. Isso não tem preço. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Você é o melhor naquilo que faz. Independente se é o ministério da igreja ou se é o serviço que você faz, né, no seu trabalho. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro. Um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há no seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno do que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Então, às vezes, as pessoas dizem assim: isso é balela, dizer que tem que trabalhar por amor. Não é. Faça aquilo que você sente o seu coração bater, aquilo que é o seu propósito, e receba o resultado do seu trabalho, que ele vai frutificar. Ele frutifica e multiplica. Tenha certeza disso. Não se conforme com apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração, e faça isso para a glória do Senhor. É maravilhoso quando você descobre verdadeiramente o seu propósito e você o faz com toda paixão, com todo entusiasmo, com todo servir, com todo amor. Você entende o que realmente você veio fazer neste mundo. E o autor então traz a frase para reflexão: fui formado para servir a Deus. E o versículo: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. Isso está em 1 Coríntios 12, 6. E a pergunta para meditar é: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? Você já pensou o que você gosta mesmo de fazer e como você serve as pessoas com seu serviço? Foi para isso que você foi criado. Foi para isso que você veio a este mundo, para servir ao outro com aquilo que você faz de melhor. Porque quando é o seu propósito, você é eficiente, perspicaz e o seu trabalho é de excelência, seja qual for o seu propósito. E com isso nós terminamos o devocional deste dia. Eu espero você amanhã. Um grande abraço e um dia abençoado.